Saudações, eu sou o José Vitor de Souza Oliveira. Nesse sexto Fórum Internacional do Semiárido, vou tratar um pouco do trabalho, cujo título é Descrição dos ciclos de vida de lampirídeos do gênero Aspisoma, Lampyridium coleóptera, presentes em uma região alagada situada nas proximidades de um rio do distrito Sítio São Pedro II, na localidade de Jaguaretama, Ceará, cujo eixo temático se enquadra como biodiversidade, ecossistema e agroecossistemas. Os autores somos eu, José Vitor de Souza Oliveira, estudante de graduação, o mestre Felipe Alves de Brito Oliveira e o doutor Felipe Augusto Correia Monteiro. Introduzindo um pouco o tema, basicamente nós vamos tratar da família Lampyridae, mais especificamente da tribo Cratomorphine, e mais especificamente do gênero Aspisoma, que é o gênero dos insetos ao qual nós coletamos. A família Lampyridae, de forma geral, tem uma maior riqueza na região neotropical, a qual o Brasil faz parte, se comparado às outras regiões do mundo. Eles são seres conhecidos pela sua bioluminescência. Dentre as ameaças, nós podemos citar duas principais: a degradação dos habitats, porque são organismos muito sensíveis às mudanças ambientais, e a poluição luminosa, porque dificulta a detecção da bioluminescência de outros lampirídeos, que a utilizam para os seus rituais de corte, prejudicando a reprodução desses bichos. Como características, em geral, eles são semélparos, têm uma grande reserva de gordura em decorrência disso, e são bons bioindicadores justamente pela sensibilidade ambiental. E como potenciais para a utilização humana, eles podem ser um potencial controle para pragas, certo? Principalmente pelo comportamento predatório das larvas, e podem contribuir também para a biotecnologia, utilizar a sua bioluminescência como marcadores moleculares na biologia molecular. Sobre os estudos, a identificação taxonômica desses seres é facilitada pelo estudo das larvas, mas cerca de 94% das espécies e metade dos gêneros carecem de levantamento nas larvas, o que ressalta a importância do presente trabalho. Então, mediante isso, os nossos objetivos foram, primeiro, atestar a viabilidade da criação em laboratório, justamente porque são seres sensíveis às mudanças ambientais, então atestar isso, essa viabilidade é importante. Descrever os estágios de desenvolvimento, como, por exemplo, conhecer as larvas, que facilita a identificação, além de catalogar, os outros estágios, e, por consequência disso, aumentar o acervo bibliográfico, o número de informações disponíveis, que ainda são um pouco escassas. A metodologia que nós utilizamos foi a seguinte: a localidade foi o Riacho do Sangue, sítio São Pedro II, com as coordenadas expostas em tela, onde foram realizadas duas coletas, uma no dia 15 de 5 de 2022 e outra no dia 22 de 5 de 2022, onde foram usados potes de plástico perfurados e nós coletamos de uma vez os insetos, a água do riacho e a vegetação, e levamos para o laboratório justamente para preservar aquele microambiente. Separamos os indivíduos em potes de plástico menores, com a água do riacho, a sua vegetação, para conservar, esse microambiente. E fizemos a manutenção trocando a água e a vegetação semanalmente, fazendo mais coletas no riacho e trocando, do laboratório. E alimentamos os organismos com minhocas e moluscos. E conforme eles chegavam nos estágios de desenvolvimento, nós íamos fixando eles em álcool 70% para conservação. Os resultados que obtivemos foi que a criação é bem sucedida, foi bem sucedida. A gente conseguiu, além de levá-los até o estágio adulto, observar características de todos os estágios. Nós analisamos comportamentos também, como comportamentos alimentares de predação das larvas e de desenvolvimento, como por exemplo a pré-pulpa, que se anexa nas folhas para se desenvolver em pulpa. E também identificamos estruturas por meio do microscópio estereoscópio, como o número de antenômeros, o pigopódio nas larvas, o aparelho bucal e por aí vai. E justamente com esse aparato bucal nós levantamos, algumas hipóteses, porque nós observamos que alguns indivíduos adultos tinham ausência do aparelho bucal, enquanto outros tinham o presente. Aqui nós temos uma larva, certo? Aqui é a cabeça da larva, que é protraível e retraível. Aqui nós temos o pigopódio, nós vemos os apêndices. Aqui nós vemos a visão dorsal de uma pré-pulpa, quando se anexa na vegetação para se transformar no estágio de pulpa. Aqui nós temos uma pulpa não esclerotizada, nós observamos aqui até as reservas de gordura. Aqui nós temos uma pulpa esclerotizada, nós observamos que ela já está bem mais avançada. E aqui nós temos a visão dorsal de um adulto, o capacete cefálico e o élitro, por exemplo.
E nos adultos nós observamos também o dimorfismo sexual. Aqui nós observamos essa estrutura mais esbranquiçada, que é a lanterna, responsável pela bioluminescência desses animais, e isso aqui é uma fêmea. A fêmea tem a lanterna, comportando nem o segmento por completo e ainda tendo formato cordiforme, né, forma de coração. Então, a gente observa também essa grande reserva de gordura e fica um contraste bem evidente se comparado ao macho, onde a lanterna dele comporta dois segmentos inteiros, né, muito maior que a da fêmea. E, por consequência, a reserva de gordura acaba sendo menor. E aqui nós observamos uma fêmea com um aparato bucal completo, enquanto outra fêmea tem um aparato bucal ausente, certo? E com isso, né, nós chegamos nas nossas considerações finais. Primeiro, destacando a importância do estudo, porque são animais com potencial uso na agricultura e biotecnologia. Também são seres que têm um estudo escasso ainda e também servem como bons bioindicadores, que pode até auxiliar, por exemplo, em políticas de conservação ou estudos ecológicos. E também, né, esse estudo é importante para aumentar o acervo bibliográfico que nós temos sobre esses animais. E uma consideração importante é a descoberta que nós fizemos de que indivíduos que aparentam ser da mesma espécie, e independente do sexo, apresentam diferentes morfologias no aparato bucal, podendo este ser presente, ausente ou atrofiado. Faz a gente pensar, será que isso a gente está testemunhando alguma evidência evolutiva? Será que é só alguma doença genética? Enfim, a gente pode levantar várias hipóteses. E é isso e muito obrigado.